preparei uma live aí pra galera com o tema Como ser DJ para iniciantes em 2021. Por que como ser DJ para iniciantes em 2021? Porque eu já tenho aulas aí de como ser DJ aqui no canal, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho inúmeras aulas que eu falo sobre esse tema. E essa é mais uma, né? Com a diferença de que essa aqui vai ser ao vivo, a gente vai poder bater um papo, tirar dúvidas e também atualizar algumas coisas, né? Trazer algumas coisas mais atuais aí sobre o tema. A gente sempre tem que estar se atualizando, né? E mesmo para quem já é DJ, eu acredito que a gente pode sempre trocar uma ideia aqui, agregar aí para todo mundo. Então vamos lá, galera. Vamos começar falando sobre a primeira coisa, né, que você tem que fazer. Comprou lá a tua controladora, se você já tem uma controladora, se você não tem problema. Você pode começar aí praticando com aplicativo, com Virtual DJ, né, com software. Não precisa exatamente ter a controladora. É óbvio que a controladora é uma ferramenta que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento, porque é um equipamento que você vai poder já praticar diretamente ali, né, mais próximo daquilo que você vai fazer, ou até mesmo aquilo que você vai fazer, né, se você vai fazer festa, se você vai tocar numa casa de festa, enfim, né, você vai começar com o teu equipamento, e por mais simples que ele seja, as funções dos equipamentos, elas são padronizadas, né? Slider de tempo, a slider de tempo no CDJ, na controladora, no XDJ, né, no toca-disco, play, pause é igual, né, hotkey é igual, fader, crossfader, equalização, isso tudo são funções padronizadas dos equipamentos, né, tudo padrão. Então, por mais simples que seja o seu equipamento, ele já vai te dar uma base para você poder se desenvolver utilizando esse seu equipamento, né? Que seja uma DDJ-200, DDJ-400, uma Impulse 200, enfim, qualquer controladora, né? As funções dos equipamentos, elas são padronizadas, beleza? Então vamos começar falando sobre como plugar a sua controladora, né? A primeira coisa que você tem que fazer, pegou a controladora, você vai ter que conectar ela no seu sistema de som e também no seu notebook. Eu estou aqui com a DDJ SB3 simplesmente para te mostrar, né, as conexões dela traseira. Então aqui nós temos saída de line, né, saída master da controladora, e aqui conexão USB. Né? Então você tem que, primeira coisa, né, conectar o seu equipamento ao seu sistema, tanto ao seu notebook quanto o seu sistema de som, né? Vou colocar ela aqui do lado de novo. Quantas conexões a saída da DDJ SB3 é RCA. É esse conectorzinho aqui, ó. Deixa eu dar uma de blogueirinha aqui para facilitar a vida. Esse é um conector RCA. Então a saída da sua controladora é um RCA. Na outra ponta, né, se você está saindo da RCA, a outra ponta vai depender de quem está recebendo, né? Você vai ligar num amplificador, você vai ligar numa mesa de som, você vai ligar numa caixa ativa, depende, você vai ligar no teu sistema 3 em 1 de casa para você, né, o sistema de som caseiro, para você praticar, aí vai depender muito de cada equipamento. Mas pode ser RCA também na outra ponta, pode ser TRS, né? Esse aqui é o TRS, na verdade esse aqui é um TR, né? O TRS ele tem uma outra ranhura aqui, esse aqui ele é desbalanceado, o TRS é balanceado. E aí você vai entrar na sua caixa de som. Aqui eu tenho uma caixinha de som, que é uma caixinha monitor de estúdio, a Studio Pro 3 da M-Audio, bem antiga que eu tenho, e aqui é a entrada dela, né? Isso aqui é uma entrada de linha. Então você pode, por exemplo, pegar a sua controladora e conectar ela, né, diretamente nessa caixinha aqui, porque essa é uma caixinha ativa. Ela já é uma caixinha amplificada, ela já tem um amplificador aqui dentro, tanto que ela tem um botãozinho de volume aqui, né? Aqui é liga, desliga e volume. Então eu poderia, por exemplo, pegar esse DDJ SB3 com um cabo RCA, pegar do master e plugar diretamente aqui nela. Beleza? Outra coisa, cabo USB você já conhece, né? USB, esse carinha aqui, né?
conexão USB, bem parecido não, é o mesmo conector que normalmente as impressoras utilizam, né? Então, você vai conectar esse carinha na sua controladora e a outra ponta lá no seu notebook, né? E a partir daí você já pode abrir o DJ Software. Aí, no caso, aqui nessa demonstração, eu estou usando o DDJ400, então o software padrão vai ser o Recordbox DJ, beleza? Depois que eu abrir o Recordbox DJ, o Recordbox tem uma vantagem que ele praticamente se configura automaticamente de acordo com o hardware que você está conectando. Inclusive, alguns equipamentos, ele mostra funções diferentes, né? Diferente não, ele abre algumas funções no software para você usar com aquele dispositivo. Por exemplo, DDJ200. Quando você conecta uma DDJ200no Recordbox, ele vai abrir aqui embaixo, bem aqui embaixo, ele vai abrir as abas Hotkey, BitLoop, BitJump, PadFX, enfim. Ele vai abrir essas posições aqui diretamente aqui no DJ Software, aqui embaixo, né? A DDJ1000 ele vai mostrar umas outras funções aqui em cima, né? Vai mostrar umas funções diferentes aqui em cima. Então, de acordo com o equipamento que você conecta, ele vai se moldar aquele equipamento, né? Por exemplo, com a DDJ-FLX6, ele já abre a barrinha do Merge FX, né? Que é um recurso que está incluído na DDJ-FLX, é um recurso que está ali na nossa mão, então ele já abre automaticamente essa opção no DJ Software. Então o Recordbox tem essa vantagem dele ir se moldando ao equipamento que você pluga nele, né? Então não tem muita dificuldade. Outra coisa importante, né, de conexão, falando de conexão, é a conexão aqui do nosso headphone, né? Que é bem aqui na frente, ó, né? Na parte frontal dela. Eu vou mostrar para vocês aqui na DDJ SB3, que ela é idêntica aqui à DDJ 400, né? Então nós temos aqui, ó, a conexão do headphone. É uma conexão frontal. E dessa forma, a gente já fez as conexões necessárias para a gente começar a trabalhar com o nosso equipamento. Vindo aqui para a nossa tela da DDJ 400, qual é o processo que o DJ faz durante as suas apresentações? Música tocando no deck 1, ou deck da esquerda e deck da direita, ou deck 1 e deck 2, aí vai depender como você prefere nomear. Eu nomeio deck 1 e deck 2. Eu sempre fiz assim a minha vida inteira, então, já por costume, para mim esse é o deck 1, para mim esse é o deck 2, né? Mas para você pode ser o deck 1, pode ser o deck 2, pode ser o deck da direita, pode ser o deck da direita e deck da esquerda, né? Enfim, como for melhor para você. Então, considerando que esse aqui é o deck 1, esse aqui é o deck 2, o DJ trabalha fazendo as mixagens, né? Toca a música no deck 1, depois faz a mixagem com o deck 2, do deck 2 volta para o deck 1, do deck 1 volta para o deck 2, e assim vai gerando aquela sensação de continuidade na pista de dança, né? Esse é o processo de trabalho aí do DJ, né? Deck 1, deck 2 o tempo todo, deck 1, deck 2, fazendo essas mixagens, né? E aí as mixagens vão ter várias técnicas que a gente vai poder utilizar, vai poder aproveitar aí para deixar o set mais interessante, deixar um set mais dinâmico, né? Isso a gente não vai falar hoje aqui, obviamente eu vou falar um pouquinho de mixagem básica. Bom, uma outra coisa importante, estrutura da música, né? Toda música tem uma estrutura. A música ela é dividida em várias partes, né? É claro que eu estou falando aqui de música gênero eletrônico, por exemplo, né? Essas informações que eu vou dar aqui, elas são mais voltadas aí para o gênero eletrônico, para um house, para um deep house, para um minimal, enfim, eletrônico, house e suas vertentes ali, né? Mas no geral, a maioria desses gêneros vão seguir essas estruturas musicais, essas partes que eu vou falar aqui, né? Então, normalmente as músicas têm uma introdução, uma intro, né? Que é onde começa ali o beat da música, depois ela vai evoluindo, entra alguns outros elementos,
E aí nós temos várias partes aí da música que são do nosso interesse, né? Nós temos o drop, nós temos o build-up, nós temos o chorus, nós temos o outro, que é o contrário do intro, né? É o final lá da música. Temos o break, temos breakdown. Então temos várias partes da música que a gente precisa conhecer muito bem, até mesmo para facilitar a nossa mixagem, né? É importante que você conheça muito bem essas partes, que você analise as músicas antes de tocar, para que quando você for fazer suas mixagens, você saiba exatamente aquilo que você está fazendo. Quem assistiu a live da semana passada vai lembrar que eu falei sobre as marcações de ponto de Hotkill, né? Que é uma forma interessante de você marcar a sua música para que você identifique os pontos de interesse na sua música, né? Então, por exemplo, aqui, como você pode ver lá no Record Box, talvez esteja muito pequenininho, deixa eu botar aqui esse, que não vai aparecer bem. Bom, como você pode ver aqui no Record Box, eu tenho esses pontinhos aqui marcados, né? Que são os pontos de Hotkill. Então são pontos de interesse que eu marquei na música, né? Então eu vou tocar aqui para vocês. Aqui é o início da música, né? É o intro da música. Aqui já entra aí o sintetizador da música, né? Aqui já entra o beat com o sintetizador. Aqui a gente tem um break, né? Que é onde a música dá uma acalmada. Volta ali pro drop da música, né? E depois a gente vai pro outro da música, que é o encerramento dela. Eu não vou ficar falando muito sobre a estrutura musical, que eu precisaria de mais tempo para falar sobre a estrutura musical, para explicar a estrutura musical direitinho, né? Mas basicamente a música tem as suas divisões ali, né? E seus pontos de interesse para nós, né? Para nós DJs. E é importante que a gente conheça bem isso, porque isso vai facilitar a nossa vida na hora de fazer uma mixagem, na hora de fazer uma transição, na hora de aplicar um efeito, enfim. É importante que você conheça essas partes da música para você não se perder, beleza? Como é que a gente faz para começar aqui com nossa prática de mixagem, né? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar suas músicas no DJ Software, né? E para isso, normalmente, a gente cria um playlist aqui na lateral, onde tem aqui listas de reprodução. Você clica com o botão direito do mouse, vem em criar nova lista de reprodução. Você vai dar um nome para essa lista e vai carregar suas músicas para dentro dessa lista, né? Então aqui eu tenho em aula online, eu posso abrir a minha pastinha aqui, ó, com várias músicas, né? Eu vou selecionar essas músicas aqui e vou arrastar para dentro do meu playlist aula online. Vou soltar. Ele já mostrou essas músicas aqui dentro, né? No meu caso, essas músicas já estão analisadas pelo Record Box DJ. Mas você pode selecionar suas músicas, né? Eu vou tocar na primeira música que eu carreguei. Vou apertar o Shift, vou clicar na última música, vou clicar com o meu botão direito e vou clicar aqui, ó, em analisar as faixas, né? Aqui tem um intervalo de BPM que ele vai detectar. Então ele vai detectar músicas com intervalo de 70 a 180 BPM. E você pode alterar isso aqui, dependendo do estilo que você toca, né? Daquilo que você toca, você vai conhecer o BPM mais adequado para aquilo que você toca. Aqui eu tenho umas opções de tonalidade, frase e vocal. Ele vai analisar isso tudo, né? Essa opção de vocal aqui é só para quem tem planos de assinatura do Record Box. Então você seleciona aquilo que ele quer que analise, dá um OK. Aqui no cantinho ele começa a fazer a análise desses arquivos, né? E aqui eu já tenho, né, o BPM e a tonalidade dessas músicas, né? O que é a tonalidade? É o tom, né? Para a gente fazer a nossa famosa mixagem tonal, né? Como é a moda aí que todo mundo quer fazer mixagem tonal. Falamos um pouquinho sobre isso na aula da semana passada, né? Quem estava aí sabe que a gente falou sobre isso. Então criamos ali a playlist.
a gente pode carregar a nossa música agora no deck, né? Como é que eu vou carregar essa música? Eu vou vir aqui no meu... Temos aqui um scroll aqui em cima, né? Temos Load Deck esquerdo e Load Deck direito, né? Cada um dos botões eles estão na posição referente aos seus decks, né? Temos aqui Load do deck direito, esquerdo e Load do deck direito. Então vem aqui, ó, com o scroll eu seleciono aqui a faixa que eu quero carregar, né? E aperto o Load referente ao deck que eu quero carregar. Então eu vou carregar no meu deck 1. Apareceu a música lá. Se eu quisesse carregar no deck 2, apareceu a música lá no deck 2. Tá? Beleza, já temos aí a música carregada. Eu vou ejetar ela aqui do deck 2 para a gente ficar com uma música só carregada. Beleza? Agora eu vou falar sobre as funções básicas aqui dos nossos decks, né? Que é outra coisa muito importante também. Quais são as nossas funções básicas? Primeira coisa, play e pause. O meu pause ele tá com o break ativado, né? Como você pode ver, o meu pause ele dá uma... Eu pauso, ele anda um pouquinho mais, porque eu tô com o break ativado ali nas preferências do Record Box. Então, play e pause, não precisa falar muito o que é, porque vocês já sabem, né? Play e pause é uma função muito básica. O kill, para que serve o kill? O kill, você vai utilizar ele para você marcar um ponto onde você quer voltar com a música, né? Normalmente o ponto ali onde a gente começa a nossa mixagem, ou a cabeça de um compasso da intro da música, né? Nesse caso aqui, eu editei ele na cabeça de compasso da intro da música, né? É o primeiro beat da música ali, que é a cabeça de compasso, né? Não necessariamente o primeiro beat das músicas são cabeça de compasso. Daí você tem que entender a estrutura musical, o compasso, para você saber identificar o que é o que, né? Numa música, para você fazer as suas mixagens de forma correta. Então, como é que você edita o kill de uma música, né? Eu vou deixar tocar aqui, ó. Vou dar um pause. Vou posicionar o ponto que eu quero. Então, digamos que eu queira colocar o meu kill nesse ponto. Vou apertar o kill. E como você pode ver, eu já estou com o meu kill editado nesse ponto aí agora, né? Obviamente, isso é só uma demonstração. Eu quero manter o meu ponto de kill aqui, né? Então, eu posiciono aqui onde eu quero, aperto o kill e pronto, né? Editei novamente o ponto de kill. Você pode ir editando quantas vezes você quiser ali o ponto de kill, né? Eu não vou falar sobre hot kill, tá, galera? Eu vou falar somente sobre play e kill, né? São funções básicas. Hot kill já é um passo à frente. Beleza? Outra coisa importante que a gente precisa falar é sobre o tempo, né? Slider de tempo aqui. E como você pode ver na tela ali do Record Box, conforme eu mexo no slider de tempo, ele comprime ou expande a forma de onda, né? E aqui eu estou trabalhando com o Record Box em Wide, né? Vou até mudar aqui essa nossa opção para 6%. Você vai ver que quando eu mexer, ele vai fazer uma alteração muito menor na música, né? Porque eu botei para menor variação, que é 6%. Na prática, como é que a gente vai ouvir isso, né? Vai ouvir a música ficando mais lenta ou mais rápida, né? Mais lenta e mais rápida. E nesse caso aqui eu desabilitei o Master Tempo de propósito para ficar mais fácil vocês perceberem essa variação de tempo, né? Muita gente chama isso de pitch, né? Inclusive, eu às vezes me pego falando pitch também, porque durante a vida inteira eu falei pitch, mas na prática é nosso slider de tempo, porque a gente faz a variação no tempo da música, né? E com o uso do Master Tempo, a gente consegue variar o tempo da música sem ter uma variação de tom. Então agora eu ativei o Master Tempo de novo. Como você pode ver, o tempo da música, né, ela fica mais lenta ou mais rápida, mas sem ter uma alteração no tom da música.
Uma outra coisa importante que eu quero falar com você é sobre o jog, né? Nós temos aqui o jog da controladora. E o jog ele tem duas funções, né? Ele tem a lateral e tem a parte de cima aqui, né? Quando você toca na parte de cima, ele funciona como se fosse ali um toca-discos, uma pickup. E na lateral você consegue fazer com que a música fique um pouco mais lenta ou um pouco mais rápida. E com isso você vai conseguir fazer ajustes na sua música durante a mixagem. Então o jog ele é fundamental na hora da sua mixagem, para que você consiga corrigir as diferenças ali, as variações, né, durante a sua mixagem. Dessa forma você consegue ter uma mixagem mais limpa, né? Você vai consertando ali, você vai encaixando uma música na outra conforme você vai tocando, beleza? Agora eu vou falar com você sobre as funções do mixer, né? Aqui numa controladora, ela emula, né? Ela simula como se fosse ali dois CDJs, né? E um mixer no centro. Tanto que é bem dividido aqui, né? Você vê que tem uma linha aqui que mostra que aqui é o mixer, aqui é o deck 1, aqui é o deck 2. Então, basicamente, a gente tem aqui uma simulação de dois CDJs e o mixer no centro. Então agora eu vou falar com você sobre o mixer. Aqui no mixer nós temos os faders, né? E o fader é o volume referente ao deck que estiver tocando, né? Fader 1, deck 1, fader 2, deck 2. Carreguei a mesma música no deck 2, tá? Então nós temos aqui, ó, o fader que vai dar o volume das nossas músicas enquanto a gente estiver tocando. Temos também o crossfader. Vou carregar uma outra música aqui no deck para notar a diferença enquanto eu uso o crossfader, né? Com o crossfader no centro, a gente tem os nossos volumes aqui de forma... Temos uma variação de nível em 100% aqui, né? Conforme a gente começa a correr com o crossfader para a direita ou para a esquerda, né? Quando eu corro com o crossfader para a esquerda, significa que somente o que estiver no meu deck 1 tocando, com o meu fader aberto, a gente vai estar ouvindo no nosso master. Se eu jogo ele todo para a minha direita, a gente não ouve mais nada do que está tocando no deck 1, mesmo com o meu fader aberto. E aí, se o meu deck 2 estiver com o fader aberto e eu começar a tocar alguma coisa, a gente vai começar a ouvir, obviamente. Quando eu tenho duas músicas tocando, tanto no deck 1 quanto no deck 2, eu posso fazer a junção entre essas músicas usando o crossfader, né? E o crossfader é uma possibilidade que a gente tem para utilizar durante as nossas mixagens, né? Então a gente pode usar aqui o crossfader. Se você não quer ficar usando fader aqui, subindo um, subindo o outro, você pode fazer uma mixagem usando o crossfader, né? O crossfader é muito usado também para fazer scratches, né? Para você fazer o transform aqui nas suas variações de scratch, né? Dessa forma você consegue os efeitos de cut, né? Enfim. Basicamente o crossfader funciona dessa forma, como eu falei para você, né? Quando ele está todo para a nossa esquerda, a gente só vai ter o que estiver no deck 1, desde que o fader esteja aberto, ou todo para a direita, vamos ter, saindo no nosso master, o que estiver tocando no deck 2, desde que o fader do deck 2 esteja aberto também. Beleza? Outra coisa, falar importante, tá? Curva de crossfader. A curva de crossfader é como o crossfader vai se comportar, se ele vai ser mais incisivo ou mais suave. No meu caso aqui, eu deixo ele sempre para uma curva bem agressiva. Isso significa que basta eu abrir um pouquinho e ele já está tocando quase que em 100%. Isso porque eu uso mais para a questão de scratch, para a questão de performance. Então eu preciso abrir um pouquinho esse crossfader e ele sair aí já bem alto, né?
Quando você vai usar isso aqui para fazer uma mixagem mais suave, você tem que suavizar essa curva de crossfader, né? E aí você pode vir aqui na engrenagem do Record Box. Você vem aqui em controlador, misturador, e aí nós temos aqui, ó, curva do fader, né? Que é a curva do nosso fader aqui, que eu acabei de falar para você. E aí você pode ter uma curva linear, uma curva exponencial ou uma curva logarítmica. E a curva do crossfader, né? Então, normalmente eu uso sempre no talo aqui, né? Que aí eu tenho aquela sensação de abrir um pouquinho o meu crossfader e já escutar a música quase que em 100%. Mas você que vai fazer uma mixagem utilizando o crossfader, coloca sempre mais no meio aqui, né? Mais para sua esquerda, porque dessa forma você vai ter ali uma mixagem mais suave, né? Se você quiser ter um crossfader bem suave mesmo, coloca aqui bem aqui nessa região aqui, mais para 9 horas, né? 11 horas, até meio-dia aqui. Daqui para lá ele já começa a ficar mais duro, né? Vamos dizer assim. Então eu vou deixar aqui no centro, por enquanto. Vamos voltar aqui. Então essa dica do crossfader é importante, né? E isso todo DJ software tem, tá? Tem algumas controladoras, por exemplo, a DDJ1000, ela tem essa opção de curva direto no próprio mixer, né? E vários mixers têm isso. Então você pode fazer essa alteração diretamente no equipamento, tá? Em equipamentos mais simples, que você não tem um botão para isso, você faz diretamente na configuração do equipamento. Do DJ software, perdão. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Falar sobre equalização. Temos aqui graves, médios e agudos, tá? Agudo, médio e grave. Normalmente é sempre nessa ordem, tá? Agudo, médio e grave. E aí o grave você consegue fazer ajustes, né? Ou então você consegue fazer pequenas correções. Às vezes você vê que a música está faltando um pouquinho de grave, você dá um pouquinho de grave. Ou se ela está com grave em excesso, né? De repente a sala, o local que você está tocando, acaba ressoando algumas frequências graves. Então você tira um pouquinho de grave, né? E também durante a mixagem a gente usa muito cortes de grave, né? Durante a mixagem. Então o grave aqui nós temos frequências graves, né? Médios, que são mais as regiões da voz, né? A região da voz está sempre aqui no médio. A maior parte do espectro de voz são frequências médias, né? Óbvio que tem um pouco de grave também, um pouco de agudo, mas a parte predominante é médio. E temos os agudos aqui, né? A gente consegue fazer correções e também cortes, enfim. Uma outra coisa importante aqui no nosso mixer é a seleção de headphones, né? Você que vai estar lá bonitão com o teu headphone no ouvido, você tem que ouvir aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você precisa ouvir, né? Então, digamos que eu vou fazer uma mixagem, eu estou com o meu deck 1 tocando e eu quero ouvir o que eu vou tocar no deck 2. Né? Como é que eu vou fazer para ouvir? Nós temos aqui a seleção de kill, né? 2 botõezinhos que são a seleção de kill. Então você seleciona o kill do deck que você quer ouvir e dá o play. E dessa forma, a gente vai ter, tocando no nosso fone de ouvido, o que eu selecionei. Como você pode ver, eu estou com o meu fader baixo, né? E quando eu seleciono aqui, ó, você pode ouvir, estou botando aqui perto do meu microfone, isso é que eu estou ouvindo no meu fone, né? Tirei a seleção, selecionei de novo, deve estar uma bagunça aí para você, porque você está ouvindo tudo junto, né? Você está ouvindo o que eu estou aberto, mais o que eu coloquei próximo do meu fone aqui. Então, dessa forma, a seleção de kill, você seleciona o que você quer ouvir, independente se o seu canal está aberto ou fechado, tá? O kill, ele é uma pré-escuta antes do fader, né? É chamado de PFL, Pre-Fader Listening. Então você escuta antes do fader. Você não precisa abrir para você ouvir,
Então, por exemplo, aqui no deck 1, eu posso selecionar, eu estou ouvindo a música do deck 1 no meu fone. Agora, quando eu seleciono o deck 2, eu estou ouvindo o que está tocando no deck 2 aqui no meu fone. E é dessa forma que eu vou utilizar para poder fazer as minhas mixagens, né? O casamento ali de beats, para poder ter uma referência da música enquanto eu estiver discotecando, enquanto eu estiver tocando. Então, o fone ele é fundamental que ele esteja bem regulado, que seja um fone que te dê uma resposta boa de frequências, que fique bem isolado na sua orelha, né? Que fique bem acomodado para você, que esteja confortável, porque você vai passar horas com isso aqui na orelha, né? Se você não tiver um fone bom, você vai ver que no final da festa você vai terminar a festa com a tua orelha doendo. Tanto que você vai ficar com fone no ouvido. Então é muito bem, muito importante que você tenha um bom fone e que você utilize esse fone de forma correta, né? Principalmente preservando o seu ouvido, né? Tenta colocar o fone no volume mais baixo que for que você conseguir ouvir a música, né? Preserve seus ouvidos, porque depois que você perde a audição, você não consegue retornar ela, né? A audição a gente vai sempre perdendo, a gente não consegue ganhar a audição de novo, a gente só perde. Então preserve ao máximo o seu ouvido, principalmente com relação a frequências médias, né? Tem aquele pessoal que adora atochar o som frequência média, então toma muito cuidado com isso. Beleza? Então uma outra coisa importante, aqui nós temos nessa seção, você pode ver que está escrito aqui headphones, então nós temos o nível do headphone, que é o volume do que a gente vai estar ouvindo no nosso fone de ouvido, e temos também o mixing de headphone, né? Aqui na nossa seção master, a gente tem essa teclinha de kill, como nós temos aqui no canal 1 e 2. Então, se eu quiser, eu posso ouvir o que está no meu fone, no meu master, saindo no meu master, no meu headphone também, né? Então, eu dou um play, abro o mixing aqui, e aí você começa a colocar aqui no fone de ouvido uma parcela do seu master, né? Então, quando ele está 100% para a esquerda, eu estou ouvindo somente o que eu selecionar em kill. Quando eu começo a abrir ele da esquerda para a direita, eu começo a adicionar uma parcela do meu master, quando o meu master está selecionado aqui, o kill, no meu fone de ouvido. Isso é muito usado em lugares que não tem retorno para o DJ, né? Cabines que não tem retorno, ou quando você toca em locais que você não tem o retorno, que você toca atrás do PA, por exemplo. Esse é um artifício muito bom para você ter uma referência da música que está saindo no PA, para você poder fazer mixagem, né? E dessa forma você não vai ter atraso, porque quando você está num local grande, as reflexões da música no ambiente, elas causam um atraso. Então, se você se basear com o som que está tocando lá fora, ao invés daquilo que está saindo do seu master exatamente, você pode se perder, porque você vai ter um atraso grande, você vai dar o play com atraso. Quando você abrir a sua música, você vai estar com a sua mixagem praticamente trepada ali, porque você está tendo uma referência que está com atraso. Então, o ideal, se você não tem um retorno, né, se você está tocando atrás do PA, ou se você está tocando muito longe do PA, na frente do PA, mas muito distante, o ideal é que você utilize aí um pouquinho do seu master no seu headphone para você ter uma referência mais precisa. Isso é questão de costume, né? Muita gente não gosta de usar, muita gente usa. É muito particular de cada um, beleza? Falar sobre mixagem básica. O que é uma mixagem básica, né? Aquela mixagem que você vai ajustar o tempo da música. Depois de tempo ajustado, você vai encaixar uma na outra utilizando a intro e o outro dessas músicas, né? Normalmente, músicas que têm intro e outro são versões extended, versões remix, versões feitas para pista de dança, né? Uma versão rádio, por exemplo, você não vai encontrar uma introdução muito longa ou um outro muito longo também. Então você precisa prestar atenção nisso, para que você, com essas músicas específicas, você consiga fazer suas mixagens, né? Muita gente que começa acaba pegando qualquer música, qualquer coisa e quer mixar. E aí cai nesse problema de pegar uma música versão rádio, uma música versão álbum, que não tem uma introdução grande, que não tem um final ali estendido também para você poder mixar, né? Então, isso é uma questão importante. Uma outra coisa é você encaixar os tempos, né?
Se você tem 32 tempos na sua introdução, você tem que arrumar uma forma de encaixar isso, esses 32 tempos, em 32 tempos lá no final da música, para você fazer uma mixagem perfeita, uma mixagem que termina alguma coisa na música que está tocando e vai começar a música, a próxima música, né? Você vai encaixar de forma correta ali, né, o término de uma frase musical com o início de outra, que é da outra música. Então, basicamente, seria isso, você fazer um encaixe perfeito, né? Uma outra coisa importante, obviamente, né, é o ajuste de BPM da música, né? É o ajuste de tempo, né? Então, aqui nós temos duas músicas, uma ela está marcando lá 119 e a outra 126, né? Então, poderia aumentar aqui, né, para a gente conseguir igualar essas músicas. Então, estou lá, ó, 126 e 10, 3, né? Vamos lá, 125, né? 126 aqui. 126,03, né? Então temos lá, como você pode ver, né, o grid delas aqui batem certinho, ó, tá vendo? Isso significa que a música está encaixadinha uma na outra, né? Se eu abrir as duas aqui da play, ó, as duas estão tocando juntinhas lá, ó, certinho, né? Vai ter uma variaçãozinha, porque uma está 126.03, outra 126, mas isso vai demorar para acontecer, para aparecer essa variação, né? Então, ó, você pode ver as músicas estão encaixadinhas, né? Então, o ajuste de tempo, né, de pitch, como você preferir falar, o ideal é você falar tempo, mas o ajuste de pitch é importante, né? Eu fiz esse ajuste aqui manualmente porque eu sei que esse grid está certinho, né? Então eu posso fazer isso, ou eu poderia chegar aqui também, apertar, né, o nosso famoso sync e sincronizar as duas músicas, né? Ele foi para 119, por quê? Porque o deck definido como master estava com 119 BPM. Então, se eu der um play aqui nas duas, elas estão sincronizadas, as duas músicas, né? Então, o ajuste de tempo, né, da música é muito importante para que você consiga fazer a mixagem de forma perfeita, né? Você não consegue fazer uma mixagem de, por exemplo, 126 com 119, né? Como você pode ver aqui, ó, o grid da música não casa, né? Tá vendo o grid aqui, essas marcações? Não bate um com o outro, tá vendo aqui, ó? Tá fora. Se eu tocar as duas músicas juntas, olha o que vai acontecer, ó. Fica uma zona, fica uma bagunça, né? Por que isso acontece? Porque elas estão defasadas em relação ao tempo, né? Elas não estão no mesmo tempo. Quando eu ajusto para o mesmo tempo, aí a gente consegue fazer ali o encaixe das duas músicas. Então é importante se ligar nessa questão para que a gente, dessa forma, consiga fazer uma mixagem, né? Consiga fazer uma mixagem de forma correta. A gente não se perder durante uma mixagem. Eu acabei editando o ponto de kill, na verdade. Vamos lá, então. Uma outra coisa importante é a forma como você vai utilizar aqui no mixer para fazer essa mixagem. Já falei sobre isso. Você vai utilizar os faders ou o crossfader, né? Se você vai utilizar o crossfader, você já coloca os seus dois faders lá no talo, toca o deck 1, depois você mixa para o deck 2, vai para o deck 1 de novo, e assim vai tocando, né? Se você vai usar o fader, mantenha o seu crossfader sempre no centro, e aí você vai utilizando os faders para fazer a sua mixagem. Você tem a opção de desabilitar o crossfader também. Se você não gosta do crossfader, tem pessoas que acabam esbarrando no crossfader, né? E a música para no meio da festa porque esbarrou sem querer. Eu já vi DJs esbarrar com a camisa, tá tocando com terno, né? E aí o cara vem passar com a mão aqui por cima e de repente, como o crossfader é muito levinho, o próprio terno do DJ já empurrou o fader pro outro lado e aí para a música, a gente passa aquele vexame, né? Então você pode desabilitar também o crossfader lá nas opções do DJ Software. Bom, então agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse encaixe das músicas, né?
que é relacionada aí à mixagem. Vou carregar aqui o House 1 e o House 2, são as mesmas musiquinhas que eu usei, músicas, né? Que eu usei semana passada. Foi aquela produçãozinha que eu fiz para não ficar tendo problemas com direitos autorais. E por incrível que pareça, semana passada eu usei um loop. Esse loop, que é de uma coletânea de loops da Vengeance, o YouTube identificou como conteúdo protegido. Ainda assim a gente corre risco de cair em direitos autorais, em conteúdo protegido, né? Mas enfim, acontece. Bom, então, essa minha intro da música aqui, ela tem 32 tempos, né? É uma intro com 32 tempos. Eu posso vir aqui em Beat Jump e nós temos ali, deixa eu voltar aqui, talvez aqui esteja um pouco pequeno para você ver, né? Mas acho que está dando para ver. Aqui, ó, nós temos 32 tempos, tá vendo? 32 tempos para frente, 32 tempos para trás. Né? Eu vou tocar aqui, ó, em 32 tempos para frente. Vou dar um play desse ponto para frente aqui da música. Olha o sintetizadorzinho aí, né? É exatamente onde começa o sintetizador, né? Acaba a intro e começa o sintetizador. Então esse ponto aqui, do início da música até esse ponto aqui, onde vira o sintetizador, nós temos 32 tempos. Na minha música do deck 2, o meu outro ali, né, meu outro, é de 32 tempos também. E aí eu tenho duas opções que eu poderia fazer essa mixagem. Eu poderia usar esse último ponto de sintetizador aqui, que também são 32 tempos, né? Vou dar um pause aqui, ó. Vou lá em Beat Jump, tá? Deixa eu passar aqui para outra página. 32. Vou dar um pulo aqui de 32 tempos. E aqui começa o meu outro. Então, eu posso, por exemplo, encaixar esses meus beats de entrada da música do deck 1 nesse ponto aí, né? E aí eu teria uma mixagem ali bem perfeita. Estaria acabando o sintetizador, começando o sintetizador da outra música, né? Seria um encaixe ali de tempos perfeito, né? Então vou mostrar para você aqui. Agora vai. A música já está rolando, começar minha mixagem, subindo o fader. Mixagem rolando. Vai virar a música. Então o que eu fiz? Eu encaixei 32 tempos finais ali da música, que estava terminando, com a introdução de 32 tempos. Né? A gente usa muito isso para fazer as mixagens perfeitas. Né? O que é isso? Você encaixar os tempos de entrada com tempos de saída. Então isso é um artifício que você precisa contar os tempos para você poder saber exatamente aquilo que você está fazendo. Né? Conta os tempos da introdução, conta os tempos que você tem no final da sua música, ou então do ponto que você quer mixar. Né? Você pode mixar em qualquer ponto da música, desde que você consiga fazer esse encaixe de forma perfeita. Né? Esse encaixe de forma perfeita, a gente faz de forma mais assertiva quando a gente entende um pouquinho de compasso, quando a gente entende da estrutura musical, né? Quando a gente entende percepção rítmica, né? Quando você faz a análise da estrutura musical, né? Para que você entenda a entrada de elementos que tem na música, né? E tudo mais. Uma outra coisa importante que a gente pode utilizar na nossa mixagem, né? É, obviamente, a seleção de fones. Né? O que eu faço normalmente? Quando eu estou com a música que está terminando aqui, né? Digamos que essa música está chegando lá no final dela, eu vou mixar ela. Eu estou ouvindo no meu fone a música que vai entrar. Estou aqui com o meu fone ouvindo a música que vai entrar. No meio da minha mixagem, quando eu já estou com os meus dois canais abertos, normalmente eu troco para a música que está saindo. Porque eu prefiro fazer as correções na música que está saindo, ao invés de fazer as correções na música que está entrando. Né? Por quê? Porque a música que está saindo, eu já vou começar a baixar o volume dela. Então eu venho fazendo as correções, se for necessário, na música do deck que está saindo. E dessa forma, a gente consegue fazer com que essa mixagem fique mais suave, né? E menos perceptível ali que você está fazendo ajustes durante a mixagem. Beleza?
Então, basicamente, esse é o conteúdo que eu separei agora. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. E agora eu vou tentar fazer lives aí com mais frequência no canal, para trazer uns conteúdos, para a gente bater papo. Eu pretendo fazer uma live também só respondendo comentários do canal. Então, se você tem dúvida, coloque lá nos vídeos, referente à sua dúvida, né? Que possivelmente ela pode ser escolhida. Muito obrigado aí pela presença de todos, valeu mais uma vez. E a gente se vê na próxima live, galera. Obrigadão, valeu.